Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade para expulsar toda espécie de demônios e curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, ali permanecerei até vossa partida. Quanto aos que não vos receberem, sai daquela cidade e sacode a poeira dos vossos pés em testemunho contra eles. Os discípulos então partiram e percorriam os povoados, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouvirá falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista havia ressurgido dentre os mortos. Outros diziam que Elias havia aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas haviam ressuscitado. Então Herodes disse a João: Mandai cortar a cabeça. Quem será então este de quem ouço contar essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Ele os tomou consigo e, ficando só com eles, retirou-se em direção à cidade chamada Betsaída. As multidões souberam disso e o seguiram. Ele as acolheu e falavam-lhes sobre o reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. Quando o dia começou a declinar, os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possam ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, disse: Vós mesmo dá-lhes de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos compremos comida para todo esse povo. Eram 5.000 homens. Então Jesus disse aos discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos sentaram-se. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e os partiu, e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda se recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Profissão de Pedro, primeiro anúncio da paixão. Aconteceu que Jesus estava orando à parte, e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: Quem dizem as multidões quem eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros que algum dos antigos profetas ressuscitou. Jesus, porém, perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ele, porém, os advertiu expressamente para que não dissesse isto a ninguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Então começou a dizer a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará. Com efeito, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou arruinar-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. Uns 8 dias depois dessas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente.
E eis que 2 homens conversavam com ele, Moisés e Elias. Apareceram em glória e conversaram sobre o êxodo, que ele estava para consumar em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao acordarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens com ele. E enquanto esses se afastavam de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele nem sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito. Escutai-o. Ao ressoar a voz, Jesus ficou só. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias a ninguém contaram nada do que haviam visto. O menino epilético. Quando no dia seguinte desceram da montanha, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem do meio da multidão começou a gritar: Mestre, peço-te, olha para meu filho. É o único filho que tenho. Um espírito o domina e de repente começa a gritar. Sacode-o com violência, fazendo-o espumar pela boca e com muita dificuldade. Depois de machucá-lo, deixa-o. Pede a teus discípulos que o expulsem, mas não conseguiram. Jesus tomou a palavra. Ó geração sem fé e perversa, até quando vou ficar conosco e suportar-vos? Traze aqui o teu filho. Enquanto o menino se aproximava, o demônio o jogou no chão e o sacudiu violentamente. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o restituiu a seu pai. E todos ficaram pasmos ao verem a grandeza de Deus. Enquanto todos se admiravam com tudo que Jesus fazia, ele disse a seus discípulos: Gravai nos ouvidos estas palavras. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam o que ele dizia. Ficavam-lhe encobertos, de modo que não podiam entender, e tinham medo de fazer perguntas sobre este assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Jesus tomou uma criança, colocou-as perto de si e disse-lhes: Quem recebe em meu nome esta criança, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Com efeito, o que entre todos vos for o menor, esse é o maior. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, pois que não é contra vós, é a vosso favor. Subida a Jerusalém. Recusa dos samaritanos. Quando estavam para se completar os dias de sua exaltação, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente. Tendo partido, entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Os samaritanos, porém, não o receberam, porque demonstravam estar a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos tecer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus: Eu te seguirei onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Este pediu: Permita-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus da minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe: Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus.
Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo deveria ir. E diziam-lhes: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao Senhor da colheita que mandem trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se ali morar alguém que seja da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão retornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passais de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo de vós. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e dizei: até a poeira de vossa cidade que se grudou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. As cidades sem fé. Ai de ti, Coranzim, ai de ti, Betsadai. Se tivessem acontecido em Tiro e Sidônia, os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo elas teriam se arrependido, com roupas de saco e sentadas sobre a cinza, pois o bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos rigor do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Até o inferno descerás. Quem nos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Os 72 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos em particular, disse-lhes: Bem-aventurados os olhos que veem o que vos vedes, pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vos estáis vendo, e não viram. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não ouviram. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhes arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem, passou longe. Assim também um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeites e vinho.
Depois, colocou-o sobre seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu aos donos da hospedaria, recomendando: Cuida dele, e o que gastares a mais eu o pagarei quando voltar. No teu parecer, qual dos 3 fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. Enquanto estavam a caminho, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta recebeu-o em casa. Ela tinha uma irmã, Maria, que sentada aos pés do Senhor ouvia sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que me ajude. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O Pai Nosso. Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoai-nos nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tem um amigo que à meia-noite vem procurá-lo, dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está trancada e meus filhos e eu estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, ele se levantará por causa de sua impertinência e lhe dará quantos pães forem necessários. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. De fato, todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, a porta será aberta. Alguém de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O demônio mudo, Jesus e Beelzebu. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Depois que o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: É por Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios? Outros, para tentarem Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido internamente ficará em ruínas. Cairá casa sobre casa. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como substituirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por que então vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda sua propriedade, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arrancam-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. A volta do espírito impuro. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, buscando repouso. Não o encontrando, diz: Vou voltar à minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada,
Então ele vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele, e eles entram e se instalam ali. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ele respondeu: Bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Como as multidões acorressem em grande número, Jesus começou a falar: Esta geração é uma geração má. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, como Jonas for um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é o mais do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependerão pela pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A luz do corpo. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la num lugar escondido ou debaixo de uma caixa, mas sobre o candeeiro, a fim de que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é teu olho. Se teu olho for bom, ficarás todo cheio de luz, mas se teu olho for mau, ficarás todo em trevas. Olha, pois, que a luz em ti não seja trevas. Se então teu corpo estiver todo cheio de luz, sem traço algum de trevas, ficará totalmente iluminado, como quando a lâmpada te ilumina com o seu clarão. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para tomar a refeição em sua casa. Jesus foi e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que ele não se lavou antes da refeição. O Senhor lhe disse: Vós, fariseus, limpais por fora o copo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e das demais hortaliças, mas deixais do lado o direito e o amor do Deus. Isto é o que devereis praticar, sem deixar aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro assento nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças. Ai de vós, porque sois como os túmulos que não se veem e sobre os quais as pessoas andam sem saber. Um doutor da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós igualmente, doutores da lei, porque carregais as pessoas com fardos insuportáveis e vós mesmo nem sequer com um só dedo tocais neste fardo. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, mas foram vossos pais que os mataram. Assim sois testemunhas e aprovais as ações de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vos edificais os túmulos. Foi por isso que a sabedoria de Deus falou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e alguns matarão e perseguirão. Por isso, se pedirá conta essa juração de sangue de todos os profetas derramados desde a geração deste mundo, desde o sangue de Abel.